Mateus capítulo 7. Agora, se é a primeira vez que tu estás aqui conosco, talvez até a primeira vez que tu estás numa igreja, num culto de uma igreja. Talvez é a primeira vez que tu ouviste sobre um livro chamado Mateus. Então, eu quero dizer do que é que se trata este livro. De uma maneira simples, o Evangelho conta a história, o Evangelho de Mateus, a história sobre quem é Jesus Cristo. E o que Ele fez para reconciliar homens e mulheres pecadores com Deus para todo sempre. É isso que é os Evangelhos. É esta a história que temos aqui. E há vários eventos da história de Jesus Cristo que ficaram escritos para nós. Mateus registrou vários deles. E um deles em particular se tornou o mais conhecido e famoso sermão de Jesus Cristo. Conhecido pelos cristãos como o Sermão do Monte. Porque efetivamente foi no monte que Jesus Cristo usou para pregar este sermão. Hoje vamos olhar não para todo o sermão, mas vamos olhar para a conclusão do sermão do monte. Estas palavras que eu agora vou ler são as últimas palavras de Jesus Cristo no seu mais famoso sermão. É a conclusão do sermão do monte. Então, prestemos atenção a esta conclusão. Prestemos atenção às próprias palavras de Jesus Cristo. Todo pregador, por mais inexperiente que seja, ou experiente que seja, todo pregador sabe que a conclusão no sermão é sumamente importante. A conclusão é como uma ponta de uma flecha. A ponta da flecha. Que ela é disparada ao coração dos ouvintes. E todos os outros elementos do sermão servem para fazer com que esta ponta da flecha atinja o alvo, o coração dos ouvintes e não caia no chão. Então, são muito importantes as últimas palavras de um sermão. São muito importantes as palavras de Jesus Cristo. E eu desejo que estas palavras, esta manhã, sejam para todos vocês como uma flecha que toque profundamente os vossos corações. Que não vos deixe iguais. Que não seja mais um sermão que tu ouves uma manhã. Que não seja apenas o primeiro sermão que tu ouves, mas seja o derradeiro sermão para a tua vida, para a tua alma. Este é o meu desejo, por meio das palavras de Jesus Cristo. E a sua palavra tem o poder, e é o único que tem o poder, para transformar qualquer coração. Que não fiquemos iguais depois de ler, ouvir estas palavras. Eu sei que já oramos, mas eu sinto a necessidade que oremos de novo para pedir isso a Deus. Porque não há nada que o homem possa receber que não seja dado pelo céu. Então oremos com esse propósito. Pai, eu te rogo por mim, pelos meus irmãos e por aqueles que nos visitam esta manhã. Pai, eu rogo, Senhor, que independentemente dos meus irmãos que estão nesta igreja há 20 anos, ou de alguém que esteja aqui pela primeira vez, Senhor, eu rogo-te, Senhor, que a tua palavra possa tocar profundamente o coração de cada um de nós. E que sejamos transformados pela mesma. Que não fiquemos iguais, Pai. Que não seja mais um sermão, Senhor. Mas seja um derradeiro sermão em que a tua palavra produz vida e vida abundante, Senhor, nos nossos corações. Peço-te, Pai, isto no nome que pode realizar todas as coisas e no nome
de quem dependemos em todas as coisas, o nome de Jesus Cristo. Amém. Mateus 7, versículo 13 a 27. Agora, eu vou pedir àqueles que podem, que se coloquem de pé e vamos ler juntos a palavra de Deus, por favor. Diz assim a palavra de Deus: acautelai-vos, versículo 13 ao 27, tá bom? Entrai pela porta estreita. Larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda a árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda a árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos, naquele dia, hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome? E em Teu nome não expelimos demónios? E em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordam os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Podem sentar-se, irmãos. Esta é a conclusão de Jesus Cristo do Sermão do Monte. São 4 ilustrações diferentes, com 4 advertências de Jesus Cristo, semelhantes. As palavras estão aqui, as ilustrações que Jesus Cristo usa são muito fáceis de entender. Eu não tenho que investir muito tempo a vos explicar. Tal como Stuart Olliott, esse famoso pastor escocês, que tem um livro, um pequeno livro, se chama Ministrando como Mestre, Aprendendo com os Métodos de Jesus, publicado pela editora Fiel. Ele disse nesse livro que Jesus ensinava geralmente com palavras comuns, usadas por gente comum da vida comum. E esta conclusão é isto mesmo. É uma conclusão simples do sermão. É uma conclusão clara, com clareza, do sermão de Jesus Cristo. Conduzindo os ouvintes originais do Sermão do Monte, e a nós que agora repetimos as palavras de Jesus Cristo, a uma séria autoavaliação da nossa condição espiritual.
É como estas palavras e esta conclusão é como um check-up espiritual. A real condição do nosso coração e da nossa alma e da nossa posição diante de Deus. Ele faz 4 advertências, dizendo que toda a humanidade se divide em dois grupos. Reparem que ele apresenta primeiro 2 caminhos, em que toda a humanidade está num deles só, não pode estar nos dois. Existem 2 caminhos, e há uma certeza esta manhã, tu estás num deles. Resta saber qual. Também apresenta que existem 2 tipos de árvores, fazendo uma analogia também a 2 tipos de pessoas, que produzem 2 tipos de frutos. Resta saber qual é o fruto que tu produzes. Também aqui, Jesus Cristo diz que existe 2 tipos de profissões de fé até sobre Jesus Cristo. Uma profissão de fé que o reconhece como Senhor e obedece às suas palavras, e outra profissão de fé que também o reconhece como Senhor, mas não obedece à sua palavra. Uma grande diferença. Resta saber qual é a tua profissão de fé. Por último, ele nos diz também que há 2 tipos de construtores. Alguém que constrói a sua casa na rocha, a sua vida na rocha, num fundamento. E outro que constrói a sua vida na areia. E esse que constrói a sua vida na areia lhe espera uma grande ruína. Resta saber onde tens construído e fundamentado a tua vida. O teu casamento. As tuas decisões. Os teus desejos. 4 grandes advertências. A primeira delas vamos olhar com maior detalhe, para nos ajudar a todos nós a avaliar esta manhã de que lado é que estamos. Quem nós somos. E primeiramente então, versículo 13 e 14, existem 2 portas que conduzem a 2 caminhos distintos. São 2 portas distintas que conduzem a 2 caminhos completamente distintos. Ele ilustra a vida do homem, a vida da humanidade, a vida de toda a mulher, com 2 portas, em que todos entram numa dessas portas, e estão em 2 caminhos. Resta saber qual dos caminhos. São 2 caminhos diferentes, que correspondem a 2 multidões diferentes, com 2 destinos completamente diferentes. Existe a porta estreita, que é comparada, que conduz a um caminho apertado. Estreito e apertado são sinónimos da mesma coisa. Há uma porta estreita que Jesus Cristo fala, que nos conduz a um caminho apertado. E que são poucos os que entram por esta porta. São poucos. Mas este caminho apertado é o único que conduz à vida. É o único. Existe, por outro lado, Jesus Cristo nos apresenta uma porta espaçosa. Ou pensem não numa porta, pensem num portão. Porque, na verdade, até talvez uma melhor tradução não seria porta aqui, mas portão. Um portão que conduz a um caminho espaçoso. São muitos os que entram nesse portão. São muitos aqueles que estão nesse caminho. E reparem, um destino completamente diferente da porta estreita. É um destino de perdição.
Querem uma melhor tradução? Um destino de destruição. É isso. Destruição. Que a Bíblia compara a destruição à morte eterna, à separação de Deus para todo sempre. É uma referência aqui, esse caminho espaçoso que conduz à perdição, à destruição, é uma referência ao inferno, ou se tu queres, ao lago de fogo, ou ao mar de fogo. Amados, só há um caminho que conduz à vida e vida eterna com Deus. Esse caminho é Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há outra forma de um homem ou uma mulher ser salvo, receber vida eterna, entrar no reino dos céus, a não ser por meio de Jesus Cristo. Em Jesus Cristo e pelos seus méritos em nosso favor. Não existe bons homens. Existem sim, diz a Bíblia, maus homens. Todos nós somos maus, perversos, corrompidos, que não buscamos a Deus, nem desejamos a Deus. Essa é a nossa realidade. A Bíblia diz que todos os homens estão sem Cristo, estão mortos. Mortos nos seus delitos e pecados. E só há uma maneira de ter vida. E é por meio de Jesus Cristo. É tu poderes abraçar a Jesus Cristo como teu Senhor, como teu Salvador. É tu seguires a Jesus Cristo. Somente seguindo verdadeiramente a Jesus Cristo é que tu terás vida. Seguindo as suas palavras. Não apenas ouvindo as suas palavras, mas obedecendo às suas palavras. Agora, repara como ele apresenta esta imagem de seguir a Jesus Cristo. O caminho, ele é o caminho, mas é um caminho apertado. Sabem porquê? Porque seguir a Jesus Cristo tem um alto custo, um alto preço. Que todo aquele que ama sinceramente a Jesus Cristo, que é um verdadeiro discípulo, estará disposto a pagar. Eu não sei se tu já andaste em algum caminho apertado. Eu já andei num caminho bem apertado. Quando eu estava a ler este texto, me lembrei, fez uma memória de 2019, quando eu estava em Jerusalém. Com o guia, com o pastor que eu estava acompanhado, que me acompanhou nas visitas, ele trabalhou 12 anos como guia, como arqueólogo em Israel. E me conduziu para algo que poucos turistas sabem. O túnel de Ezequias, do rei Ezequias. O aqueduto do rei Ezequias em Jerusalém. São mais de 500 metros. Ao início tu entras ali, no túnel, e até é um portão largo, espaçoso. Entras com confiança. Mas ele avisou, quando entrarmos e percorrermos, vamos percorrer a pé, com a água até aos joelhos e tudo, vamos percorrer a pé este túnel até o outro lado. Poucos turistas fazem isso. E eu percebo porquê, depois de estar lá no meio. Mas ele disse, não podem voltar para trás. Tu entras, não podes voltar para trás. Não há forma, porque vão pessoas atrás também. E não conseguem passar os dois, é impossível. Tu tens de estar disposto a percorrer, quando entras, até ao fim. E eu, na minha ignorância, claro, vamos a isso. Eu entrei. Chega a um momento que ficas tão apertado, começa-te a faltar o ar. Ou seja, já não consegues respirar tanto oxigênio. Tu começas, as paredes de pedra, o teto de pedra, rocha pura, todo lado, atrás pessoas, e tu começas a ter dificuldade até, porque vais assim. Há partes, tu vais assim. Caminho apertado. Caminho apertado.
Oh, como eu desejei que esse caminho terminasse. E ver a luz. Quando eu vi a luz, tinha esperança. É só ir em direção à luz. Está quase. Amados, seguir a Jesus Cristo é ilustrado desta forma. Não é um caminho confortável. E por vezes pode ser bem assustador. E não há volta atrás. Mas há uma luz da glória nos esperando. Seguir a Jesus Cristo tem um custo. O Daniel recitou já para nós Mateus 16. Vamos lá ler Mateus 16, só um pouco à frente. Mateus 16, 24. Isto é aquilo que raramente tu vais ouvir de um evangelista. Raramente um evangelista moderno, contemporâneo nos dias de hoje, vai usar estas palavras. Usa outras, não é? Só tens que pedir a Jesus que entre no teu coração. Só tens que repetir comigo esta oração para ser salvo. Mas sabem como Jesus pregava o Evangelho e chamava a segui-lo com estas palavras? Reparem, Mateus 16, 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, seguir-me, a si mesmo se negue, toma a sua cruz e siga. Cruz naquele tempo era um símbolo de morte. As pessoas quando ouviam cruz sabiam muito bem do que Jesus estava a falar. Estava a falar da crucificação dos romanos, da morte. O caminho para seguir a Jesus é um caminho custoso, de alto custo, que pode custar a tua própria vida. A tua própria vida. Esse é o verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. Aquele que entra neste caminho apertado, nesta porta estreita. Aquele que abraça este caminho que não é confortável. Não é confortável porque implica renúncia. Negue-se a si mesmo, à sua própria vontade, aos seus prazeres, aos seus desejos. É um caminho que implica arrependimento. É tu estás a ir numa direção e esta palavra arrependimento é virar-se. Virar-se noutra direção completamente diferente. Voltar-se para Deus. É um caminho que implica a negação do eu, da vontade. É um caminho que implica neste mundo sermos rejeitados, ridicularizados. E em muitos lugares, e não numa realidade tão distante a nós, implica perseguição, morte, cruz. É um caminho como nós vimos no estudo da carta aos Efésios, em que entramos numa batalha espiritual e a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra os poderes do inferno. É isto que Paulo diz em Efésios 6. É um caminho apertado. É um caminho apertado. Mas este é o único caminho que conduz para a vida. Se isto não é uma realidade no teu cristianismo, se não há negação da tua vontade, se não há arrependimento dos teus pecados, se não há negação do teu eu, se não há obediência à palavra de Deus, mesmo que seja desconfortável, então eu quero ser muito sincero contigo. Tu tens que considerar seriamente que talvez tu não estás neste caminho que conduz para a vida. Sabem, há muitos que pensam que são salvos, mas não são. Mas não são. Há muitos que pensam que são cristãos simplesmente porque alguém lhes disse que para ser salvo só tinham que pedir a Jesus para entrar no seu coração. Mas a chamada de Jesus Cristo é negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Em nenhum momento tu vais ver nas Escrituras para pedir a Jesus para entrar no teu coração é uma garantia que Ele entrará na Bíblia. Não existe isso. Essa é uma mensagem de homens. Não é mensagem de Cristo. E muitos pensam
Porque o seu professor de escola bíblica dominical disse que era salvo. Porque o seu pastor disse que ele era salvo. Mas ele vive como um demónio toda a semana. E pensam que vão ter a vida eterna. Porque eu fui batizado. Porque quando o evangelista pregou, eu levantei a mão. Porque eu tenho lá o cartão com a data. Jesus Cristo está a fazer a todos esses e a todos nós a considerarmos seriamente em que caminho é que nós estamos e se estamos no caminho apertado. A Bíblia diz que este caminho apertado começa com uma convocação, uma chamada ao arrependimento verdadeiro. Arrepender-se dos pecados. Abandonar o pecado. Virar-se para Deus. Crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Mas não é o crer só de palavra, que Ele é o meu Senhor. É viver e esforçar para viver que Ele é o teu Senhor. É um caminho apertado. Sabem, o cristianismo hoje tem diluído tanto a sua mensagem. E eu senti a necessidade de falar isto hoje convosco. Não porque é popular. Alguns seguramente não voltarão aqui depois de ouvir este sermão. Alguns estão incomodados com aquilo que eu estou a dizer. Alguns até estão zangados com aquilo que eu estou a dizer. Mas é o amor que me faz estar aqui para vos falar a verdade de Jesus Cristo. Porque temos ouvido de um cristianismo em que temos retirado todas as exigências do Evangelho. Todas as exigências do custo do discipulado. Venha Jesus Cristo e terás uma vida maravilhosa para ti. Deus tem um plano maravilhoso para a tua vida. Enquanto Jesus Cristo disse: vem a mim e receberás uma cruz. Hoje em dia não falamos, dizemos até que é possível ser cristão e vivermos do jeito que queremos. Basta termos repetido uma oração de um evangelista. Somente pede a Jesus para te salvar e serás salvo. É assim? É isso que é cristão? É uma confiança maior numa decisão do que numa vida em Jesus Cristo verdadeiramente transformada? 3% da população hoje em dia em Portugal se diz evangélica. Estamos muito felizes porque tivemos um crescimento. Antes da pandemia éramos cerca de 1%. Depois da pandemia já vamos nos 3%. Amados, eu também estou feliz com esse crescimento do testemunho da fé cristã. E estou feliz que as nossas igrejas até têm crescido numericamente, falando de modo geral da Igreja Evangélica em Portugal. Isso nos dá grandes oportunidades para nós continuarmos a compartilhar e conduzir as pessoas ao verdadeiro Evangelho. Sabem porquê? Porque eu acredito que dentro desses 3% que se dizem evangélicos, nós nem chegamos a 1% de verdadeiros salvos, convertidos. A 1%. Por isso é que eu entendo as acusações, como esta semana eu ouvi de alguém, da boca de alguém. Vocês, cristãos, vocês dizem uma coisa, fazem outra. E sabem, muitas vezes quando eu ouço essas acusações, eu tenho a tendência de ir defender logo, não é? Defender-nos pessoalmente e tudo. Mas eu depois considero, essas pessoas têm razão. Essas pessoas têm razão. Porque elas ouvem o cristianismo, mas veem algo totalmente diferente. Totalmente diferente. Porque muitos se dizem cristãos, mas desejam as coisas deste mundo. Muitos se dizem cristãos, mas atuam exatamente iguais
que os seus outros colegas na escola. Não há nenhuma diferença. Muitos se dizem cristãos, mas dizem asneiras. E não têm problemas com isso. Muitos se dizem cristãos e riem de piadas sujas e imorais. Muitos se dizem cristãos e gostam de ouvir a Anitta. Muitos se dizem cristão e mentem no trabalho. Muitos se dizem cristão e têm vergonha de serem reconhecidos como cristãos no seu prédio. Que cristianismo é esse, amados? Onde é que está o custo, o caminho apertado? O negar-se a si mesmo, o tomar a sua cruz? Que cristianismo é este que temos criado? Completamente diferente da mensagem do último século que temos tido desde os nossos púlpitos, à mensagem de toda a história da Igreja. Um cristianismo light, diluído, soft, que não ofende, que só diz palavras positivas, que me acalma, que me faz sentir bem. Amados, o que tu precisas e o que eu preciso é de ouvir a verdade. A verdade, está bem? Não a minha verdade. Eu estou-te a conduzir a pensar na verdade das palavras de Jesus Cristo. Reparem, Jesus Cristo disse que esse caminho espaçoso, muitos entram nele, estão e permanecem nele. Sabem que as igrejas falsas e que pregam um falso evangelho são as que estão mais cheias? São os muitos. Sim. Sim. Que não pregam o verdadeiro evangelho de acordo às palavras de Jesus Cristo. Essas é que estão mais cheias. Sabem que nos Estados Unidos a maior igreja é de Joel Osteen, com 16.800 pessoas. Todos os domingos, cheia. Ele o seu ministério alcança mais de 7 milhões de pessoas a cada semana. Agora, ele é um falso mestre. Um falso profeta que prega um falso evangelho. Ele é alguém que prega um evangelho diluído, que não é o evangelho de todo, porque perde a sua essência. Ele é alguém que faz uso de discursos, nem se pode chamar pregações motivacionais. Tu sais dali, sais nas nuvens, alegre, feliz, contigo mesmo, mas vais assim diretamente para o inferno. Ele é alguém que os seus sermões são vazios de qualquer profundidade de explicação das Escrituras. Mas são cheios daquilo que as pessoas querem ouvir. Por isso é que enche 16.800 pessoas. Acham que 16.800 pessoas estariam para ouvir ou colocar em causa se verdadeiramente estão a seguir a Jesus Cristo? Pela forma como vivem, como estão os seus casamentos, pelas decisões da sua vida, por como são na escola, no trabalho? Não querem ouvir isso. E a palavra de Deus já nos advertiu sobre o mesmo. Não tem que abrir, mas eu vou ler para vocês 2 Timóteo 4, versículo 13 e 4. Porque chegará uma época quando as pessoas não suportarão a verdade, mas andarão de um lado para o outro procurando mestres que lhes digam apenas aquilo que desejam ouvir. Elas se recusarão a ouvir aquilo que as Escrituras dizem, mas seguirão as suas próprias ideias desorientadas. É este o tempo em que vivemos. Por isso é que essas igrejas se enchem. Não querem ouvir a verdade nem as Escrituras. Querem ouvir apenas as suas próprias ideias desorientadas. Andam de um lado para o outro, procurando os mestres que lhe digam apenas aquilo que desejam ouvir.
É isto que Paulo diz em 2 Timóteo. A característica dos últimos dias. Os dias em que estamos. Considera realmente em que caminho é que tu estás esta manhã. Em que porta é que tens entrado? Em João 10, 9. Reparem quem é a porta. João 10, 9. Mais à frente dos Evangelhos. Podem-me acompanhar ou apenas ouvir? Reparem quem é a porta. Eu sou a porta, a palavra de Jesus Cristo. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Ele é a porta onde o homem pode ser salvo. Ele é o caminho. Ele é a vida. Não há outro caminho que conduz à vida e não há outra forma de poder ser salvo a não ser obedecendo à sua palavra. Não há outra forma. É interessante também que a ilustração da porta... Nós temos portas em casas, todos nós. Eu sei que temos portas em casa. Portas para abrir, para deixar entrar, e portas para fechar, para não deixar entrar os ladrões, os salteadores. É interessante que Jesus Cristo usa esta mesma ilustração, que Ele é a porta. Hoje Ele está a convidar a todos a entrarem por Ele. A virem até Ele. E se forem sinceramente e verdadeiramente, serão salvos. Acharão salvação, descanso para as suas almas, o perdão dos seus pecados. Mas um dia essa porta se fechará. Tal como foi nos dias de Noé, com o dilúvio, que a porta da arca se fechou. Um dia esta porta de oportunidade e do convite de Deus se fechará também. Por isso, hoje é a porta. Hoje é o dia para entrares na porta que conduz à vida, somente por meio de abraçar-se a Jesus Cristo de todo o teu coração, como Senhor e Salvador. Versículo 15 a 20, são-nos apresentadas duas árvores. Aqui há uma advertência para nós termos, não tanto pessoal, mas termos em relação aos outros, em relação especificamente aos falsos mestres, aos falsos profetas. Há um modo operandi nos mesmos. Reparem, voltando ali a Mateus 7, 10. 7, 15, peço desculpa. Acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Reparem, eles exteriormente se apresentam como ovelhas. Uma ovelha, nas Escrituras, é uma referência ao povo de Deus, àqueles que pertencem a Deus. Eles atuam como ovelhas, eles fingem ser ovelhas e, na verdade, até se parecem a ovelhas. Mas eles, na verdade, a sua natureza, Jesus diz aqui, são lobos. Lobos. Em vários outros textos nas Escrituras, pelo tempo, não vamos abrir, mas nos profetas, no Antigo Testamento, há uma referência a esses lobos, exatamente aos falsos profetas. Aos falsos profetas. Já eram chamados de lobos. Um lobo é alguém que quer destruir as ovelhas. Um lobo é alguém que quer produzir dano às ovelhas. Um lobo é alguém que se quer aproveitar das ovelhas. E muitos falsos profetas, falsos mestres, o conseguem fazer no dia de hoje por meio de um falso evangelho, ferindo as ovelhas, aproveitando-se das ovelhas, extorquindo as ovelhas e arrebatando a verdade às mesmas, conduzindo-as para a perdição eterna. Jesus Cristo adverte sobre esses lobos. Como é que podemos conhecer esses falsos mestres, esses falsos pregadores, esses falsos pastores? Pelos seus frutos os conhecereis, versículo 16. Há dois tipos de árvores. Há dois tipos de pessoas. Como é que se distingue toda a árvore? Como é que se distingue essa pessoa? Também, esses dois tipos de pessoas diferentes, como é que se distinguem? Pelos seus frutos. Eu não sei vocês, mas eu não percebo nada de agricultura. Eu não consigo distinguir as árvores somente olhando para a sua folhagem. Eu preciso de ver os frutos para distingui-las. E esta é a imagem que Jesus Cristo está a dar-nos. Muitas vezes nós não conseguimos distinguir quem é quem. A única maneira de nós sabermos quem é quem e estarmos advertidos sobre falsos irmãos, sobre falsos profetas, sobre falsos cristãos, sobre falsos pastores, é pelos seus frutos.
Porque vem a época em que se irá revelar quem verdadeiramente é essa pessoa, pelos seus frutos, pelas suas obras. Essas pessoas não podem enganar para sempre. Como diz o pastor John MacArthur, o tempo e a verdade andam juntos. O tempo e a verdade andam juntos. Isso também é uma referência a cada uma das pessoas. Elas não podem enganar para sempre. Elas vão revelar aquilo que são quando abrem a sua boca. Quando praticam determinadas ações. Quando fazem determinadas escolhas. Pelos seus frutos. Pelos seus frutos. Reparem, Jesus pergunta se tiram uvas dos pinheiros. Havia na Palestina, naquela região da Palestina, chamada assim pelos romanos, e já não vamos entrar nessa discussão, tá bom? Mas toda aquela zona onde está Israel e tudo era chamada a Palestina pelos romanos para provocar os judeus, não é? Os chamavam assim. E naquela região há uma planta espinosa que tem um fruto negro, redondo e pequeno, muito parecido a pequenas uvas, que tu não consegues à distância distinguir se é uva ou não é. Também pergunta se os abrolhos dão figos, porque naquela região há um tipo de cardo cujo fruto pode-se confundir com um figo à distância. Quando te aproximas, não consegues identificar. Mas à distância se confunde com bom fruto, com um figo. O que Jesus Cristo está aqui a conduzir-nos é a vigiarmos. Adverte-nos que há falsos cristãos e falsos profetas, falsos pastores, que têm uma similitude superficial com o verdadeiro. Mas, na verdade, são lobos. Na verdade, os seus frutos são maus, quando analisarmos com maior atenção e cuidado. Os frutos de uma pessoa são importantes. Às vezes nós ouvimos, não é? Não julgues o livro pela capa. Isso pode servir para livros, não serve para pessoas. A manifestação desses frutos visíveis, o exterior, é também importante. Diz muito sobre a pessoa. Os maus frutos produzidos por falsos cristãos, falsos mestres, são frutos daqueles que, sobretudo, conduzem a uma religião fácil. Não verdadeiramente à religião verdadeira de seguir a Jesus Cristo, conforme o custo do discipulado que Ele nos entregou. Versículo 19. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. É este o fim daqueles que dão mau fruto porque em si mesmos são maus e estão separados de Deus. Destruição, condenação eterna. E conduzem muitos à mesma. Sabem, pregar é uma atividade perigosa. Porque esta é uma advertência especificamente para mestres, para pregadores, para profetas. Pregar é uma atividade muito perigosa. Porquê, Tiago, tu dizes isto essa manhã, que é uma atividade muito perigosa? Porque tu estás preocupado com o que as pessoas pensam de ti, com aquilo que as pessoas podem te fazer? Nada disso. Eu estou preocupado com as advertências de Jesus Cristo aqui neste texto. Estou preocupado com aquilo que Deus pensa sobre o que eu estou a dizer. E se eu estou a pregar a verdade, dando assim bom fruto. Porque se não for assim, é uma árvore para cortar e ser lançado no fogo. Tal como Tiago diz em Tiago 3:1, caros irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, porquanto sabeis que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Seremos julgados com maior rigor. Versículo 20. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. A quem é que tu estás a ouvir? A quem é que tu estás a seguir? O convite de Jesus Cristo é para que tu deixes esses falsos mestres e esses falsos evangelhos
e sigas a Ele, o bom pastor. Sigas a verdade. Aquele que não se aproveita das ovelhas, mas deu a vida pelas ovelhas. Sigas a sua palavra. Só nele acharemos pão da vida para a nossa alma. Água viva somente existe nas palavras de Jesus Cristo. Na palavra de Deus. É Ele a quem devemos ouvir. Essa é a advertência. Se queremos ter vida, devemos ouvir e seguir a palavra de Deus. Versículo 21 a 23. Existem duas profissões de fé. Não é? Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naqueles dias hão de me dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demónios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Reparem aqui, agora é uma advertência para os falsos seguidores. Não é para os falsos mestres, mas uma advertência para os falsos seguidores, para aqueles que professam ser cristãos, mas na verdade a sua vida diz algo totalmente diferente. Porque a verdadeira profissão de fé, a verdadeira fé é confirmada pela obediência à palavra de Deus. É isso que diz Jesus Cristo. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que estás nos céus, é que entrará no reino dos céus. Aquele que faz a vontade de Deus. É assim que se confirma se a nossa fé é verdadeira. Se fazemos a vontade de Deus. Se temos disposição para fazer. Se queremos fazer. Se nos esforçamos para fazer. Não está a falar aqui de uma vida perfeita e sem pecado. Nenhum de nós tem. Pecamos todos os dias. Eu, inclusive, que estou a falar aqui convosco. Não podemos obedecer perfeitamente a Deus. Nenhum homem pode. Nenhuma mulher pode. Jesus Cristo já fez isso por nós. Não é uma salvação pelas obras que estamos a pregar. Mas estamos a falar de uma salvação verdadeira, de uma fé genuína. Se nota e se comprova e se confirma por obediência à palavra de Deus. À vontade do meu Pai. São estes que entrarão no reino de Deus. No reino dos céus, como é aqui chamado. A obediência é a única coisa que valida, confirma a nossa fé. É o verdadeiro teste se amamos a Deus. É a nossa obediência a Ele. Não é se um dia preencheste um cartão. Não é também se um dia foste batizado. Não é se tu és membro da Igreja Batista da Ramada. Não é se tu és pastor. Aquilo que confirma e valida a tua fé é se tu estás a caminhar hoje em obediência a Deus. Ou te esforçares para isso. Desejas isso. Procuras isso. A grande prova do teu amor, do meu amor a Deus, é a nossa obediência a Ele. É a nossa obediência a Ele. Sabem, os meus filhos repetidas vezes me dizem, amo-te, Pai. Porque eu também lhes digo muitas vezes, amo-te, Pai. Então eles repetem várias vezes do nada, amo-te, Pai. E há aqueles dias difíceis que sabem, todos os pais sabem que nós temos dias difíceis com os nossos filhos. Dias difíceis para nós e dias difíceis para eles. Obedecer. Eu sempre os relembro dessas palavras. Filho, se tu dizes que amas, que me amas, então tens que me respeitar. O respeito é uma prova que tu me amas. E isso se mostra por meio da tua obediência, filho. É assim, não é palavras apenas. Não é dizer que somos cristãos. Tu amas a Deus verdadeiramente? Então obedece à sua vontade. Reparem no versículo 22. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demónios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Naquele dia é uma referência sempre na Bíblia, sempre que tu vês naquele dia é o dia do julgamento final, derradeiro. E esta afirmação é assustadora. Muitos naquele dia, não serão poucos, serão muitos. Dirão, Senhor, Senhor.
muitos, muitos. E Ele dirá, nunca vos conheci. Reparem esta advertência assustadora e aterradora. Muitos podem participar até de experiências próximas de Cristo. Muitos até podem estar a provar as coisas do reino dos céus. Muitos até podem estar junto com o povo de Deus. Mas mesmo assim, estarem longe de um relacionamento sincero e real com Jesus Cristo. Essa é a grande advertência. E esta é a advertência de Jesus Cristo para nós. E reparem novamente o ponto que Jesus Cristo toca. Apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Sabem, eu não vou citar aqui esses teólogos porque os respeito e os tenho como verdadeiros homens de Deus e servos do Senhor. Até tenho uma Bíblia de um deles. Uma Bíblia de comentário deles. Mas eles afirmam e defendem, começaram uma teoria recente. Recente quando eu digo que tem 70 anos. Que é possível alguém ser cristão e ser carnal. Ou seja, viver no pecado, sem arrependimento. E é possível ser cristão. Porque não somos salvos pelas obras, não é? Eu creio que esta teoria, na verdade, é uma heresia. E a Bíblia não ensina isso. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia diz que um verdadeiro cristão, a marca de um verdadeiro cristão é arrependimento. Não é nunca pecar. Todos nós pecamos. Mas é arrependimento e fé contínua. Essa é a marca de um verdadeiro cristão. Se tu praticas iniquidade, sem arrependimento, ouvirás as palavras de Jesus Cristo. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. A maior prova que tu és salvo não é que vivas uma vida sem pecado. Nenhum de nós vive uma vida sem pecado. Mas a maior prova que tu és verdadeiramente salvo é que não vivas sem arrependimento. Estamos a chegar ao fim. Versículo 24 a 27. Existem dois construtores. Aquele que edifica sobre uma rocha é comparado a um homem prudente por Jesus Cristo. Um homem prudente porque edificou a casa na rocha. E é comparado àquele que ouve as palavras de Jesus Cristo. Ouve as minhas palavras, mas não apenas ouve. Reparem o que diz Jesus Cristo. Todo aquele que, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica. Não é só ouvir, é obedecer. Naquela região da Palestina, é muito normal vir chuvas repentinas. E eu sei que há outras nações em África e tudo assim, que vem chuva repentina, cheias repentinas, que inundam tudo e arrastam, criam um grande rio de destruição. E de uma maneira repentina. Assim é naquela região da Palestina. E era comum as pessoas procurarem os lugares mais abrigados do calor. Então procuravam esses lugares mais abrigados do calor. Vocês sabem, ali meio desértico, calor intenso. Mas muitas vezes não tinham atenção onde edificavam as suas casas. Edificavam nos lugares mais abrigados do calor, mas muitas vezes em areia, que até era mais rápido edificar e mais barato. Dava menos trabalho. Mas quando vinham essas chuvas repentinas, é a imagem que Jesus Cristo está a usar, que eles conheciam daquele tempo. Esse rio de destruição, que iria arrastar as suas casas e todos os seus bens. Porque não edificaram a sua casa na rocha. E quem é a rocha? Reparem, a rocha é uma referência a Jesus Cristo. Olhem Salmos fica mais ou menos à metade da Bíblia, Salmo 62, 6. Diz assim a palavra de Deus. Rocha é uma referência a Jesus Cristo, é uma referência ao próprio Deus. Ele é o próprio Deus. Ele é a rocha da nossa salvação. Reparem, Salmo 62,6 diz: só Ele é a minha rocha e a minha salvação. Está a falar de Deus. Ele é o meu alto refúgio, não serei jamais abalado. Reparem ainda, Salmo 95,1 fala sobre isso mesmo.
Quem é a nossa rocha? Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo. Celebremos a rocha da nossa salvação. Jesus Cristo. Ele é a rocha da nossa salvação. Ele é a rocha da nossa salvação. Nesta vida haverá tempestades, tribulações, provas. No versículo 25, Jesus Cristo fala sobre isso mesmo, não é? Fala sobre caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa. Nesta vida, essas provações irão acontecer a todos nós, que irão provar a nossa fé. Mas quando isso acontecer, qual será a nossa resposta? Esta é a grande pergunta de Jesus Cristo para nós. Se a nossa vida, a nossa religião, está fundamentada nele, nas suas palavras e nas suas promessas, isso virá, mas nós permaneceremos firmes. Ele é o rochedo da nossa salvação. E quando estamos nele, jamais podemos ser destruídos. Ele próprio disse que as ovelhas estão nas suas mãos e que ninguém as arrebatará das suas mãos. Das mãos de Deus o Pai. As suas ovelhas estão nas mãos de Deus o Pai. Nada, nem ninguém. Mas ao contrário, aqueles que edificam a sua vida não em Jesus Cristo, não nas suas palavras, são comparados àqueles que edificam a casa na areia. E quando vêm as provas, tribulações desta vida, grande é a sua ruína. Reparem, eles até ouvem as palavras de Jesus Cristo. Eles se sentam ao domingo numa igreja. Eles ouvem, mas eles não as praticam. E grande será a sua ruína. Isto já se vê a ruína de alguém que não teme a Deus na sua própria vida. Famílias destruídas. Dívidas acumuladas. Infelicidade diária. Grande é a sua ruína. Mas o pior ainda está por vir. Jesus Cristo aponta para o futuro, onde todos os homens e mulheres estarão diante dele e serão julgados por ele. E ele dará a derradeira avaliação. É uma grande advertência. Para escapares desta ruína futura também, por toda uma eternidade, essa destruição, essa condenação, tu hoje necessitas vir a Jesus Cristo, sinceramente e verdadeiramente e completamente. Há apenas dois caminhos. Em qual deles é que tu estás? Há apenas dois tipos de árvores que produzem frutos de acordo àquilo que são. Que tipo de fruto é que tu estás a produzir na tua vida? Há apenas dois tipos de seguidores de Jesus Cristo. Aqueles que confessam a Jesus como Senhor e fazem a vontade de Deus, esses têm comunhão com Ele e terão para todo o sempre. Ou aqueles seguidores que também confessam de boca, tal como Judas o fez, a Jesus como Mestre, como Senhor, mas não fazem a sua vontade. Estes últimos, naquele dia, ouvirão as seguintes palavras: apartai-vos de mim. Há dois tipos de construtores. Homens e mulheres. Um salvo para todo o sempre, seguro, na rocha eterna, que é Cristo. Porque ouve a palavra de Cristo e pratica a palavra de Cristo. E há outro perdido, que ouve a palavra de Cristo, mas não a pratica. Que tipo de homem, que tipo de mulher és tu? Onde estás a construir a tua vida? Qual é o fundamento da tua vida? Da tua religião? Será que a tua confissão de fé se provará verdadeira naquele dia? Essas são advertências sérias que todos nós temos que fazer. Esta não é uma mensagem popular. Mas nós estamos aqui para te dizer a verdade. Porque te amamos. Nós não estamos preocupados com um salão cheio. Nós não
estamos preocupados em sermos pregadores aqui, cheios de likes e seguidores. Eu nem sequer estou preocupado que tu gostes do meu sermão. A minha preocupação é que eu quero que tu sejas verdadeiramente salvo. Essa é a minha preocupação. Isso é o que eu quero. Isso é o que eu desejo. E é por isso que eu agora vou orar. Oremos. Senhor, eu peço que a Tua palavra possa seguir tocando, Pai, e transformando os nossos corações, Senhor. Que nos ajudes a avaliar as nossas vidas. Que nos ajudes não apenas a sermos ouvintes da Tua palavra, mas neste momento a sermos praticantes da mesma. A seguirmos a Jesus Cristo de todo o nosso coração, de maneira sincera, a nos entregar e a rendermos, Pai. Ó Senhor, eu te peço, Pai, que tragas verdadeira salvação aqui. Esta manhã, na vida, no coração, na alma de alguém, Pai, que se renda completamente a Jesus Cristo, Senhor. Para a honra e glória do Teu nome. E para que as suas almas, Pai, descansem eternamente na única rocha, que és Tu. Amém.